Então, fazer uma demonstração aqui, como que se pode calcular placas de orifício usando a equação ajustada que a gente desenvolveu através aqui dessa bancada de testes que a gente construiu. Então a gente fez essa bancada de testes. A ideia surgiu porque as equações que existem e até mesmo alguns softwares que existem, quando você calcula a placa de orifício e vai aplicar ela no campo, os resultados não são muito próximos do que se esperava. Então eu percebi que teria alguma coisa errada, teria algum ajuste para ser feito com relação a isso. Então eu resolvi desenvolver, essa bancada de testes de placa de orifício, que é composta por um reservatório, uma motobomba, manômetros, registros para regularizar a vazão, hidrômetros, enfim, placa de orifício, manômetro antes e após, tudo aqui dentro da norma, essa distância, tá certo? Rotâmetro, enfim. Então uma bancada de teste bem construída, e a gente tomou aqui várias medições, tá? A gente usou aqui placas de orifício de 6 a 20 milímetros em diversas vazões. Em cima dos resultados que a gente obteve aqui, foi escrito um artigo científico que já está implantado numa revista, né? Esse artigo foi escrito pelo professor Marco Aurélio, juntamente com a aluna dele de doutorado, se não me engano. Ele já está implantado em uma revista, a gente está aguardando a aprovação, né, do trabalho, mas enfim, a gente forneceu todos os dados, né, que a gente teve através da bancada de teste. Está tudo aqui no artigo, eu não vou mostrar tudo aqui, porque assim que ficar pronto, aprovado ou não, a gente vai divulgar isso daqui, tá? Só reforçando que os resultados foram excelentes, tá? Muito bons em relação do que já existe, tá certo? Outra coisa bem legal é o seguinte, que a equação aqui ajustada, ela já vai estar na segunda edição do livro de válvulas hidráulicas, né, que já está próximo de ser lançado aí, do Rodrigo Vieira. A nossa equação ajustada já vai estar lá no livro dele, tá? Eu te agradeço aí de antemão, Rodrigo, pela gentileza. Enfim, então essa equação ela pode ser calculada usando uma planilha de Excel, que a gente tem essa planilha, mas eu resolvi, para se tornar as coisas mais fáceis e mais palpável, desenvolver um aplicativo. Esse aplicativo aqui, ó, tá? Esse daqui, ó, o Orifice Plate Pro. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa aqui é a aba de entrada, certo? Eu vou fazer tudo aqui pelo celular, acho que fica melhor. Então nessa tela de entrada, você tem que o desenho esquemático da bancada de teste. Você clicar em cima e der um zoom, você vai ver todos os detalhes da bancada, tudo desenho de forma bem informativa, tá? Como que foi a bancada, algumas fotos, né? Você clica e dá um zoom, tá tudo descrito aqui, ó, do lado, tudo certinho, beleza? A gente tem aqui as referências bibliográficas que a gente consultou, né, para construir a bancada, as equações, enfim, tá tudo aqui. Mais informações, a gente tem essa aba falando um pouco aqui do autor, que é o Márcio Carvalho, né, o próprio, né, sou eu mesmo. E aqui a gente tem a aba artigos, né, que a gente vai adicionando artigos, né? Inclusive tem aqui o artigo de válvulas de alívio, né, é um artigo escrito também pelo professor Marco Aurélio. E a equação para cálculo de válvula de alívio está aqui dentro do nosso aplicativo também. Vou mostrar de maneira bem rápida. Antes disso, aqui, ó, a gente fez uma análise estatística dos resultados, né, usando 5 tratamentos. O tratamento 1 foi usando um software específico para cálculo de placa de orifício, tá? A gente usou esse software, comprei o software, paguei a licença,
Então é um software específico para cálculo de placa de orifício. Tem outras coisas lá, mas ele é específico para cálculo de placa. A gente pegou a equação que está na primeira edição do Rodrigo Vieira, tá? Também usou ela aqui como tratamento. A gente usou a nossa equação ajustada usando o coeficiente de descarga fixo, que é o número mágico de orifícios, que é o 0,6. A nossa equação ajustada com o coeficiente de descarga calculado pela norma, é uma equação da norma, tá? Também entrou como tratamento 4, e o tratamento 5 é o orifício real, né? A gente usou o orifício de 6 a 20 milímetros em diversas vazões. Aqui a gente usou análises estatísticas de forma resumida, né? Com nível de significância de 1%. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a placa de 16 milímetros real usada. Quando você ia no software e simulava certa vazão para perder por exemplo, tantos MCA, ele calculava aqui, ó, 17,43 milímetros, sendo que na verdade é 16, a placa que está lá na bancada. Pela equação que está na primeira edição do livro do Rodrigo Vieira, de válvulas, daria 18,33 milímetros. Pela equação ajustada usando o coeficiente fixo de 0,6, 16,09. Pela equação ajustada usando o coeficiente de descarga calculado pela equação fornecida pela norma, daria 16,07. E o orifício real, nesse caso, é 16 milímetros. Então veja que a nossa equação ajustada, mesmo com coeficiente fixo ou calculado, é muito mais próximo da realidade. Então você consegue observar aqui essas diferenças. Aí você olha assim, cara, é a diferença de 1,3 milímetros, 2 milímetros, isso é muita diferença quando você leva em consideração o ΔP, ou seja, diferencial de pressão, tá? E enquanto maior o orifício, mais as diferenças a gente encontrava. Por exemplo, aqui na placa de 20 milímetros, pelo software 21.14, pela equação que está no livro de Vieira 2019, 23,29, aqui é uma placa de 20. Olha a nossa equação ajustada com coeficiente calculado, 20 milímetros, exatamente. Pela equação ajustada, coeficiente fixo de 0,6, 19,95, tá vendo? Então, ou seja, a nossa equação está muito redondinha e bem ajustada. Então aqui eu vou fazer um exemplo bem simplório. Você pode baixar esse aplicativo, está disponível para Android e sistema iOS, certo? E seguinte, você vai aqui na aba calcular, você tem diversas equações, fórmulas básicas de hidráulica, a fórmula ajustada de placa de orifícios, fórmula de hidráulica, fórmula de irrigação localizada. A gente resolveu incrementar o app para se tornar mais atrativo aos usuários e facilitar o nosso dia a dia. Então, se você for aqui em calcular a placa de orifício, ó, você abre essa página, você clica lá, qual a vazão? Por exemplo, 5 metros cúbicos, coeficiente de orifício 0,6. Você quer perder 5 metros de coluna. O ΔP, o que você quer dissipar de pressão? 5 MCA. Qual o diâmetro interno da tubulação? Vamos considerar aqui, esse é um tubo de 32, 29 milímetros, tá? PN60 dá 29 milímetros. Você clica em calcular, vai dar uma placa de 15,31 milímetros. Então, uma placa de 15,31 milímetros, é difícil você fazer esse furo de 15,31 milímetros. Então, você vai fazer um furo ou de 15, ou 15,5, ou 16. Então, qual que é o pulo do gato aqui? A gente também desenvolveu a equação aqui dentro para você, definindo o diâmetro do orifício, qual o ΔP que você vai ter. Então, se a gente considerar aqui 15 milímetros, você vai aqui nessa equação aqui embaixo, ó, aqui tem coeficiente de perda de carga de válvulas, tem um monte de equação, mas aqui o objetivo é mostrar cálculo de placa de orifício. Então, ó, por exemplo, se você vai aqui, ó, dissipação de pressão em orifícios, aqui tudo baseado na equação já ajustada. Lembrando que a vazão aqui é 5 metros cúbicos, o ΔP
A dissipação de pressão que eu quero aqui é 5. O diâmetro interno da tubulação é 29, então deu uma placa de 15,31. Só que eu vou fazer um orifício de 15 milímetros. Então quanto que eu vou perder? Qual o ΔP? Sendo a vazão 5, coeficiente de descarga 0,6 e o diâmetro 15 milímetros, quanto? Diâmetro interno do orifício. E o diâmetro da tubulação 29, qual a perda de carga? Qual o ΔP? O que eu fiz aqui? Vazão 5. Alguma coisa errada. É aqui, ó. Pois ao contrário. Aqui o diâmetro interno da tubulação e aqui o diâmetro do orifício, 15. Calcular. Então, se eu usar um orifício de 15 milímetros, ao invés de eu perder 5 MCA inicialmente, que era o meu objetivo, né? Como calculou 15,1, eu usei 15. Então, eu vou ter um diferencial de pressão de 5,47, não 5. Ah, mas se eu usar 16 milímetros, certo? Calcular, vou perder 4,1. Então, é muito dinâmico o negócio aqui, tá certo? Então, isso que eu queria mostrar, né? Quem tiver interesse pode baixar o aplicativo, tanto para Android, sistema iOS, tá? Tem várias equações aqui, inclusive a equação aqui de diferencial de pressão, já não mostrei, não vai dar tempo. Calcular beta, calcular o coeficiente de descarga, né? Usando a norma 5167 de 2003, você ficar um negócio mais ajustado ainda. Enfim, cara, tá muito completo o nosso app. O objetivo inicial era simplesmente para calcular a placa de orifício, usando a equação ajustada aqui através da bancada de testes, tá? Aí você tem formas de hidráulica, fator de atrito para usar na equação universal de Darcy. Tem aqui a equação, né, da válvula para calcular a válvula de alívio, né, do artigo lá do professor Marco Aurélio. Coeficiente de perda de cargas em válvulas hidráulicas, calcular perda de carga em válvulas hidráulicas, enfim, é muita coisa boa que tem aqui. Beleza? Então esse era o objetivo do vídeo. E vou colocar na descrição do vídeo aqui o link tanto para Android e sistema iOS.